os irmãos nos façam sentir bem. Vamos abrir nossas Bíblias novamente em Efésios 3. E aqui chegamos a uma das passagens mais intrigantes e importantes que podemos estudar. Algum tempo atrás, eu preguei nesta passagem a uma conferência, a uma oficina, e me pediram para trazer uma mensagem com o seguinte tema: a importância da oração para o crescimento da igreja. Eu disse na ocasião, por que não a importância da água para o bem-estar do peixe, ou a importância de comer para a saúde humana. Por quê? Porque a oração é o ar que respiramos, a oração é o que nós somos, faz parte da nossa vida. E me parece que todos nós sabemos da importância da oração para o crescimento da igreja. Mesmo assim, nós não oramos como deveríamos. Charles Spurgeon fez um comentário interessante sobre uma passagem em Jeremias 33:3 que diz assim: invoca-me, ou clame a mim, e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E ele pergunta: que orar a Deus precisa ser comandada ao crente? Porque imagine, você abre um hospital para servir todos os pobres de graça, e ninguém tem que passar uma lei ou emitir uma regra exigindo que todos os pobres devem se tratar lá, porque é só informar que o hospital existe e todos vão. Não precisa fazer grande lei ou exigência. A mesma coisa aconteceria se você abrisse uma cozinha para dar refeições de graça aos pobres. Por que tantas instruções, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, para orarmos? E por que mesmo assim, com tanto incentivo, oramos tão pouco e tão mal? Parece-me que há pelo menos dois motivos interligados pelos nossos problemas. Talvez sejam o mesmo motivo, descrito de formas diferentes. Um dos problemas é termos uma perspectiva errada sobre a oração, e outro seria uma imaginação deturpada e degradada do tempo de oração particular. Deixe-me falar um pouco sobre a perspectiva errada sobre a oração que às vezes nós temos. Talvez essa perspectiva está embutida no título de um livro famoso sobre oração, chamado Oração, Pedindo e Recebendo. Agora, por causa do título, eu acho que eu não li o livro, mas meu professor... eu fiz curso de disciplina de oração, e o professor diz: o livro é melhor do que o título. Mas Tiago 4 nos lembra, assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde se dão os prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres. Nós fazemos listas e listas, as quais passamos mecanicamente. Eu lembro no período que levantava cedo, quando estava nos Estados Unidos, para levar meus filhos junto com minha esposa para a escola. De lá nós íamos para um shopping que o shopping só abria às 10, mas deixava pessoas que queriam caminhar dentro dela, especialmente no inverno nos Estados Unidos é bom. E se você quisesse fazer caminhada lá dentro, você podia. Então nós íamos de lá fazer caminhada. Aí
como eu ando um pouco mais rápido que a Anitta, eu ia no meu caminho e ela ia no caminho dela, e eu com uma lista de cartões, uma série de cartões que eu orava, uma lista, e eu repetia, e às vezes isso se torna uma coisa mecânica, e só falta orar assim, o Papai Noel que está no céu, né? E nós tratamos Deus como se ele fosse o Papai Noel. Agora, não estou condenando listas de oração, porque eu fico nessa luta. Se eu orar com lista, parece que é uma coisa mecânica. Se eu orar sem lista, minha mente vagueia e eu sinto que eu não tenho orado, não tenho expresso, que eu não tenho lembrado as coisas que precisava lembrar. Mas, muitas vezes, as nossas listas produzem orações e práticas que nada parecem com as orações e práticas registradas na Bíblia, e em particular no Novo Testamento. Não parecem as orações que nós temos aqui no Novo Testamento. Então, um dos problemas é uma perspectiva errada sobre a oração. Nós pensamos que a oração é uma forma de conseguir o que a gente quer de Deus. Um outro problema é a imaginação degradada do tempo de oração, ou seja, a imaginação confusa. Nós não podemos imaginar corretamente como é a oração e o que estamos fazendo na oração. Deixa eu tentar explicar o que eu quero dizer. Se fosse em algum lugar, não sei se é no livro Milagres, no Cristianismo Simples, ele diz que a dificuldade que um ser humano tem para crer, moderno, que ele tem para crer na existência de milagres e crer na existência de Deus, não é tanto uma questão de razão ou de argumentos ao contrário, mas de imaginação e hábitos de mente. Então, um livro dele pode te levar ao precipício da fé, mas quando você fecha o livro, você e começa a pensar que está na hora de dormir, aí sua imaginação e hábitos mentais tomam conta e dizem para você com convicção: seria bom, mas é improvável. Seria bom, mas certamente não é assim. E às vezes eu sinto assim com doutrinas, parecem um pouco estranhas. A ideia de que Cristo virá outra vez em duas etapas, nos arrebatará nos ares, depois, 7 anos mais tarde, virá aqui na terra. Sou um pouco estranho e às vezes eu penso: será que é assim mesmo? Será que é tão complexo? Mas isso é só uma questão de imaginação. Veja que o nosso sentimento não desfaz os argumentos. A nossa imaginação é que está equivocada. Então, da mesma forma, a nossa mente e nossa razão nos ensinam que nós precisamos orar. Que nós precisamos orar mais e melhor. Que o motivo que as nossas igrejas não crescem, por exemplo, é porque não conseguimos vitória espiritual, e talvez porque os nossos filhos estão desviados, é porque nós não oramos o suficiente, ou quando oramos, não oramos bem. Mas quando colocamos um tempo de oração em nossa agenda diária, nosso hábito de mente sugere que é inútil, que não vai adiantar, que estamos apenas falando conosco mesmo. Quando nos sentamos para orar e pegamos nossa lista, e no meu caso se encontra hoje, não mais em cartões, mas em um aplicativo, tanta coisa mais urgente, entre aspas, e mais importante, entre aspas, se intromete e acaba não orando muito pouco. Quando começamos a orar por fulano, a gente pensa em tanta coisa que poderia dizer para ele, ou tanta coisa que poderia fazer por ele, e isso nós sabemos que de cabeça que não é verdade, mas o nosso coração sente que seria mais vantajoso eu dizer tal coisa para ele, que conseguiria fazer mais coisas se eu agisse dessa forma com ele.
Mas nada disso é razoável ou verdadeiro. São truques da nossa imaginação mal formada, da nossa imaginação desordenada. O que fazer? Bem, eu tenho algumas ideias. Eu posso sugerir até 2 livros úteis para quem deseja pensar mais sobre isso. Um livro que me foi muito útil, e eu não sei se está fora de estoque, mas você consegue por aí, um chamado à reforma espiritual, por D.A. Carson. E outro livro, por J.E. Packer, junto com Carolyn Nystrom, tem esse título, Oração do Dever ao Prazer. Pois, se você não pegou esses títulos e quer, você fala comigo que eu te passo. Mas hoje à noite eu quero limitar-me a oferecer uma análise de uma das orações mais interessantes do apóstolo Paulo. Só que antes de entrarmos nisso, eu olhei e eu percebi que temos Carlos e Sonieri, junto com a Sofia e o Theo, que estão conosco hoje à noite. Não são visitantes, fazem parte do nosso grupo, mas no tempo e a gente queria dar as boas-vindas para eles. Não deixa eles ir embora sem dar aquele abraço. Eu não tinha percebido nisso, mas sejam bem-vindos. Estou contente com a sua chegada. Bem, vamos pensar sobre essa oração aqui em Efésios. Essa oração nos ensina diversas coisas que podem nos ajudar a combater a nossa letargia espiritual. Letargia significa sono. Primeiro, ela nos ensina a importância da oração. As epístolas de Paulo são repletas de ensinamentos e instruções, mas ele sabe que não adianta ensinar ou instruir sem oração. O cristão é incapaz de servir a Deus sem intervenção divina. Esse é o segredo. Sem intervenção divina, nós somos incapazes de servir a Ele. Não é uma coisa que nós fazemos com força de vontade. É algo que Deus tem que trabalhar em nossas vidas. Uma segunda coisa que a gente nota sobre o apóstolo Paulo é a regularidade com que ele orava. No capítulo 1, versículos 15 a 16, ele diz: por isso também eu, ouvindo a fé que é entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então ele não cessa de agradecer e não cessa de orar. Ele tem períodos aparentemente diários, pelo menos um período por dia. Daniel tinha 3. E aqui ele orava constantemente pelos Efésios e outros. Ele ora tanto que essa é a segunda oração dele registrada no livro de Efésios. A terceira coisa que nós percebemos é como orar. Nossas orações não parecem muito com as orações do apóstolo Paulo. Aqui aprendemos o que é importante para alguém que está cheio do Espírito Santo e cujo desejo singular é agradar a Deus. Então veja, a oração dele faz 2 coisas. Nos informa o que o apóstolo Paulo pensa ser importante para as nossas vidas espirituais. E também nos ensina que devemos pedir por nós mesmos e pedir pelos nossos irmãos. Então, as orações do apóstolo Paulo nos ensinam a orar. E finalmente aprendemos o que devemos valorizar e buscar em nossas vidas espirituais. Poderíamos orar por bens materiais. Não é, Cristo nos ensinou a orar pelo pão nosso de cada dia. Se nós vamos desenvolver empreendimentos, restaurante, ou mesmo um serviço novo, ou sei lá o que nós vamos fazer, nós queremos a bênção de Deus. Não é errado pedir essas coisas. Mas não são as coisas que realmente importam.
Porque tudo isso um dia vai acabar. O que importa são as coisas eternas e as coisas que realmente devemos buscar. São as coisas espirituais. Lembra que o apóstolo Paulo, aliás, que o próprio Jesus Cristo nos disse para não acumular tesouro sobre a terra, mas acumular tesouro sobre o céu, porque as coisas aqui são passageiras. O ladrão pode entrar e roubar tudo que você tem. Você pode perder por causa dos elementos ou por causa dos bichos, mas as coisas lá no céu são coisas eternas que você não pode perder. Então, Paulo nos ensina o que é que devemos buscar. Ele está indicando que as coisas realmente importantes para a nossa vida espiritual dependem do agir de Deus em nosso coração. Porque não podemos produzi-las sozinhos, mas podemos cooperar com Deus nesse sentido de valorizá-las tanto quanto Deus, de buscá-las. E quando Deus começa a responder às nossas orações, perceber que é isso que Ele está fazendo, e agradecer a Ele por isso e ajudar. Já tive, eu não sei quantos aqui já tiveram moto, mas eu já tive moto. De vez em quando você dá carona para alguém e descobri logo que há dois tipos de carona. O carona que fica com medo, não confia em você. Então, quando você vira uma moto para a esquerda, você tem que levar a moto. Né? Mas ele está com medo, o que ele faz? O Nilson vai ver, ele não, em vez de deitar com você, ele tem medo de cair. Né? Aí você está lutando contra as leis da natureza e a moto só falta cair, porque ele não confia em você. E da mesma forma, Deus deveria estar em controle da nossa vida, mas nós podemos cooperar com Ele. Quando Ele nos leva para a esquerda, podemos confiar que Ele sabe o que está fazendo. Quando nos leva para a direita, também. Em vez de lutar contra a direção que Ele está fazendo, mesmo quando Ele deita a moto, parece que nós vamos cair. Bem, essa oração é diferente de todas as outras, porque ela inclui todas as outras que Paulo inclui, porque vem logo após os seus ensinamentos teológicos. Já mencionamos que em grande parte das suas epístolas, a primeira metade é ensinamento teológico e a segunda metade é a aplicação. O que devemos fazer à luz desse ensinamento? E em Efésios divide bem no meio. Capítulo 3, ensinamento teológico. 4 a 6, aplicação. Mas aqui, diferente de outras epístolas, ele interrompe bem no meio, quando ele termina o ensinamento e está partindo para a aplicação, ele para ter um tempo de oração e relata essa oração. E veja, se você está conosco desde o começo, veja que ele gastou 3 capítulos descrevendo as riquezas que temos em Cristo. Nós que pela fé nele somos salvos. Nós que estamos confiando única e exclusivamente em Jesus Cristo. O problema é que muitas vezes essas coisas não nos parecem reais. Nós cremos que nós temos perdão do pecado, nós cremos que viveremos eternamente com Deus, nós desejamos fazer isso, mas não parece real. Mas na nossa mente não está no nosso coração, se eu posso dizer isso. Não sei se você luta com a aparente irrealidade das verdades espirituais. Eu luto. Você sabe que Deus existe, que tudo que é realmente bom, eterno e valioso está ligado a Ele, mas você simplesmente não se sente motivado para gastar 30 minutos lendo a palavra dele e falando com Ele. Você sabe que todos os tesouros acumulados aqui na terra são passageiros.
e sujeitos a perdas repentinas. Mas como você realmente queria uma casa um pouco maior, um computador um pouco melhor, um vestido um pouco mais chique, e acaba gastando horas e capital emocional nessas coisas, quando poderia estar acumulando tesouros celestiais. Você sabe que a única pessoa que realmente pode te satisfazer, te fazer feliz eternamente e satisfazer vez após vez, é Deus. Mas aquele rapaz ou aquela moça descrente é tão legal e dá tanta atenção e carinho que você está disposto a quebrar a sua comunhão com Deus para se envolver com essa pessoa. Você sabe que não adianta. A lista é grande. Tem muitas outras coisas que eu poderia mencionar. Talvez eu não toquei em teu problema particular, o pecado que te assedia, mas tudo volta a essa escolha. Nós vamos crer nas promessas de Deus, nós vamos nos apegar às realidades eternas, ou vamos ser presos pelas coisas oferecidas nessa vida. Então, como tudo está tão presente, nós somos capazes de correr atrás delas. É por isso que Paulo ora, porque as realidades espirituais que ele escreve em tanto detalhe são as únicas coisas que merecem o investimento da nossa vida. E merece o nosso esforço, merece o nosso capital emocional. São elas que vão transformar a nossa vida, são elas que vão nos equipar para viver eternamente com Deus. São essas realidades que podem guiar nossa vida. E Paulo sabe que muitas vezes parece surreal, não parece real para nós. Então ele está orando que Deus nos ajude a agarrar com unhas e dentes todas essas realidades, como se fôssemos homens e mulheres afogando no meio do mar, e alguém joga uma boia salva-vidas para a gente agarrar e salvar a nossa vida. Ele quer que nós agarremos nas realidades espirituais eternas, porque elas sim são reais. E não as coisas desse mundo que a gente vê com os olhos e ouve com os ouvidos e sente com o olfato e experimenta no aqui e agora. Devemos estar vivendo para as realidades espirituais, devemos estar nos apegando às coisas eternas. E Paulo está orando que Deus nos ajude a apoderar-nos da nossa realidade espiritual. E nessa oração nós temos uma série de 3 pedidos. Eu não vou chegar até a última parte que é a doxologia hoje, mas temos uma série de 3 pedidos e cada um constrói sobre a outra. Então a gente tem que começar com o primeiro pedido que leva ao segundo e depois ao terceiro. O primeiro pedido na sequência é que sejamos fortalecidos com poder. Sejamos fortalecidos com poder. Veja versículos 14 a 16. Por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Deixa eu só explicar o que é isso. Deus Pai, como é que dele toma o nome toda a família? Eu creio que o que ele está dizendo é que Deus é o Pai original e real, que todos os outros pais, eu sou um pai, também sou um filho de um pai, eles são apenas cópias e sombras da realidade que nós temos em Deus. Deus é o Pai original. Se a gente quer ver como que é ser um pai, temos que olhar para Ele. Então a gente vai a Ele, porque Ele é o Pai original. Ele é o Pai de todos que creiam em Jesus Cristo. Agora, ele diz
o primeiro pedido do versículo 16: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, o homem interior. Então, o pedido que ele nos faz é que sejamos fortalecidos com poder. E ele diz, segundo a riqueza da sua glória. A glória de Deus aqui, creio eu, é a soma de todos os atributos dele, a soma de tudo que ele é. E pode ser que ele está dizendo que, pedindo para Deus nos fortalecer pelo poder de Deus, ou pela glória de Deus, ou seja, que a glória de Deus seja a fonte do nosso poder. Pode ser, mas com certeza ele está nos dizendo que a glória de Deus é a medida do poder, ou seja, ele quer que sejamos fortalecidos muito. Por quê? Porque a glória de Deus é muito grande. Então, que o poder que tenhamos seja medido pela glória de Deus, do qual ele já falou muitas e muitas vezes aqui na epístola de Efésios até esse ponto. Qual é a quantia da glória de Deus? Bem, capítulo 1, versículos 3 a 6, ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Mede essa glória, se você puder. Capítulo 2, versículos 4 a 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Mede, se você puder, a suprema riqueza de sua graça. No capítulo 3, versículos 8 a 11, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis, imensuráveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você for capaz de medir ou quantificar a glória de Deus, então você é capaz de medir e quantificar o poder de Deus que Ele está pedindo que Deus nos dê para podermos viver a nossa vida cristã. E chegando ao fim de 3 capítulos, eu só pincelei um pouquinho dos versículos, mas chegando ao fim desses 3 capítulos, temos a impressão de que a lista dele é incompleta, que poderia ter dito muito mais coisas sobre a glória e a riqueza e a graça de Deus. Essa é a quantia do poder de Deus que está à nossa disposição, que nós podemos ter. Ele pede que esse poder seja nos derramado mediante o seu Espírito. Isso é um lembrete de que o poder de Deus para o cristão é sempre ligado com o Espírito Santo. Ele é o agente, ele é o intermediário, é ele que nos fortalece.
nos lembra de passagens que dizem que devemos andar no Espírito, que devemos seguir a orientação do Espírito, que é Ele que nos fortalece. E nota onde é que Ele quer que sejamos fortalecidos. Ele diz no homem interior, ou seja, aqui dentro, não lá fora. Isso já nos diz que o poder que Ele pede aqui não é um poder externo para fazer sinais e milagres. Os apóstolos tinham esse poder. Alguns profetas tiveram esse poder. Certamente Jesus Cristo em si mesmo tinha esse poder. Mas não é isso que Ele está pedindo para nós. Ele está pedindo que sejamos fortalecidos dentro de nós. Muitos ficam fascinados com a ideia de curar pessoas. Outros de poder revelar o que as pessoas pensam. A pessoa chega dentro da igreja e fala: eu conheço você, nunca vi você antes, mas Deus me revelou, e vai dar uma lista de coisas que a pessoa sabe ou está pensando. E eu já vi pessoas que entraram na igreja assim, e eu vi sua vida descrita na frente de todo mundo e foi embora e nunca mais voltou. Passou muita vergonha. Mas não é esse poder que nós precisamos. O poder mesmo é aquele que capacita um homem escravizado às drogas, ou escravizado à bebida, e transforma esse homem em um servo fiel de Deus. Imagina o poder de Deus na vida de um cara tão egoísta, tão orgulhoso, tão explosivo, que ele e seu irmão receberam o título Filhos do Trovão. Estou falando de Tiago e João. Imagina o João, um dos filhos do trovão, e o poder de Deus que pegou a vida dele e transforma ele em um apóstolo do amor. Ele é conhecido como apóstolo do amor. É só ler 1 João que você entende por quê. Ele é o apóstolo do amor. Mas ele não era sempre o apóstolo do amor, ele foi transformado pelo poder de Deus. E aqui está o nosso campo de batalha, não é mesmo? Nosso campo de batalha não é o que as pessoas nos fazem, não são as nossas circunstâncias. O campo da nossa batalha espiritual está aqui dentro. Nós lutamos conosco mesmo. Nós não temos controle nenhum em como as pessoas nos tratam. Nós não temos controle, muito pouco controle de como, de coisas externas, se vai ter guerra, se vai ter paz, se vamos ter um bom emprego. Senão a gente se esforça um pouco e talvez dá resultado, mas talvez não dê. Mas nós temos todo o controle sobre como nós vamos responder, o que nós vamos pensar, como que nós vamos sentir a respeito dessas coisas. E é ali que a batalha é grande. Nós sentimos, às vezes, a vontade de dar falar umas poucas boas, né? Pessoas que nos maltratam, de segurar com a amargura, de responder na mesma moeda, de tentar usar a nossa força de persuasão para puxar a sardinha para a nossa brasa, ou a brasa para a nossa sardinha, esqueço qualquer, mas para tentar fazer as coisas melhor para nós mesmos. E a gente percebe que estamos em pecado e que estamos tentando controlar outros ou querendo seguir a nossa carne, e o problema não é eles, é nós. A batalha está aqui. E então Ele quer que Deus nos fortaleça no interior para que possamos vencer essas batalhas, para que possamos ser vitoriosos quando enfrentamos essas coisas. E Ele explica que o propósito desse poder é, no versículo 17, assim habita Cristo no vosso coração. Então veja que o poder para o crente nunca tem a finalidade de ganharmos o que quisermos, de suprir tudo que desejamos nesse mundo. Se você gosta de computador,
um computador melhor, mais forte, mais potente. Se você gosta de carros, um carro mais possante. Se você gosta de casas ou férias, tudo isso melhor. Não, o poder de Deus não existe para nos dar essas coisas. Compara isso com o que nós vamos ter no céu. O que é isso? O que é um computador em comparação com a eternidade com Deus? Ou o carro do ano com o que teremos nas ruas de hoje? Não tem comparação. Poder para o crente tem sempre a finalidade de o capacitar para ser uma pessoa que Deus quer que ela seja, para poder ter comunhão com Deus eternamente. E aqui é o lembrete, que nós não temos o poder em nós mesmos para fazer o que devemos. Nós não temos a força em nossa vontade para agradar a Deus e fazer o que Ele pede. Esse poder tem que vir de fora. É claro que nós lutamos, é claro que nós nos esforçamos, mas pedimos ajuda de Deus, porque percebemos que somos incapazes, e que Deus tem que nos fortalecer. E Ele tem que nos fortalecer aqui, e não mudar nossas circunstâncias, mas mudar o nosso coração. Então, se vamos desenvolver como igreja, vamos ter que orar bem mais, mas orar corretamente. Não pedir que Deus nos mande um homem rico que possa financiar tudo. Não pedir necessariamente grandes números, não sou contrário a esse pedido. Mas pedir que Deus nos transforma individualmente, que Ele nos fortaleça individualmente com o seu poder. Então, o primeiro pedido é justamente isso, um pedido por poder, que sejamos fortalecidos com o poder de Deus. Agora, uma vez que temos o poder de Deus, ele pede uma segunda coisa, o poder de Deus para fazer o quê? Para que sejamos habitados por Cristo. E aqui no versículo 17, temos um dos versículos mais complicados para muita gente que existe na Bíblia. O versículo 17 diz assim: e habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. E a dificuldade é o que significa que Cristo habite em nosso coração. Cristo já não está em nós? Quando nós colocamos nossa fé em Jesus Cristo, Ele já não habita? Como é que Ele está pedindo que Cristo habite em nosso coração? Alguns pensam assim, que é ser habitado pelo Espírito Santo. Um comentarista sugere que é basicamente uma reafirmação do versículo 16, que diz que sejamos fortalecidos no homem interior mediante o poder do Espírito Santo. O problema é que o Espírito Santo já habita no crente. Também na gramática nós temos uma progressão. Você pede o poder de Deus para que Cristo possa habitar em nosso coração. Outros sugerem, e esse é o mais comum entre evangélicos, que Cristo fique à vontade em nosso coração, que Ele não se sente constrangido ao ficar em nós. É um bom pensamento, mas não é isso que o versículo diz. O versículo diz para que Cristo habite em nosso coração. Qual é a solução? Eu acho que a solução é tão óbvia que a gente não percebe. Nós temos a tendência de dizer assim: aceite Cristo no seu coração, ou eu tenho Cristo no meu coração. Eu lembro quando eu era pequeno e crianças pensam de forma bem literal. Quando eu tinha meus 5 anos de idade, as pessoas falaram para mim: você tem que aceitar Jesus no seu coração. E eu pensava assim: mas os pés dele não vão ficar para fora, como é que ele vai caber no meu coração? Não era isso que eles queriam dizer, mas veja que às vezes a gente usa frases assim e a gente mais confunde do que ajuda.
Saiba que a Bíblia nunca fala desse termo, de aceitar Jesus em nosso coração, ou ter Cristo em nosso coração. O único lugar que fala de Cristo no nosso coração é aqui, mas nota que o coração é quase que a mesma coisa que o homem interior. O coração é o centro de quem nós somos. E eu creio que a ideia aqui é amar a Cristo de coração, é ter nossas afeições dirigidas a Cristo. Eu cito muito essa passagem de Colossenses 3, porque é tão paralelo e explica tanta coisa, mas Colossenses 3 diz: portanto, se fostes ressuscitar juntamente com Cristo, o quê? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. É nesse sentido que Ele quer que Cristo habite em nosso coração. Nós dizemos, Ele tem Brasil no coração. Ou eu tenho, a gente diz para a nossa esposa, o marido, eu tenho você em meu coração. Eu te amo de todo o coração. Isso me lembra de uma camiseta que eu vi no Rio uma vez. Diz assim, deixei o meu, na frente, deixei o meu coração no Rio. Atrás diz, e o meu celular, minha carteira, minha aliança. Mas pegar os dois sentidos, né, da questão do coração. Mas se você deixar seu coração em algum lugar, significa que você deixou seu grande amor lá. Você ama aquele lugar, certamente porque é uma pessoa ali. E agora, veja que a Bíblia usa o coração nesse sentido também. Em 2 Coríntios 7, 2 a 3, acolhei-nos em vosso coração, a ninguém tratamos com justiça. Como assim acolhei-nos em vosso coração? Nos ame, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração, para juntos morrermos e vivermos. Paulo falando para os seus igrejas. Em Filipenses 1,7 ele diz, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração. Então, ele está orando que possamos ter o poder de Deus, o poder medido pela glória de Deus, nos fortalecendo no homem interior, para que possamos carregar Cristo no nosso coração. Há tanta coisa que usurpa o lugar de Cristo em nós, em nossos corações. Pessoas, posses, sonhos e ambições, até times de futebol, sem falar de paixões lascivas e outras concupiscências. Nos distraímos facilmente demais. Eu lembro um período em que eu estava sentindo que Deus estava muito próximo. Eu estava em comunhão, não sei se você tem conversas consigo mesmo, mas minha mente está sempre, sei lá, eu estou sempre conversando comigo mesmo, na minha cabeça. Só que a pessoa com quem eu estava conversando e pensando durante vários dias seguidos, era tão gostoso, era Deus. Eu estava sempre pensando em termos dele, eu estava andando com ele, ele estava no meu coração. Aí eu tinha uma viagem missionária, e dessa vez só fui eu, não foi minha esposa. Peguei o voo, fui para a cidade, e lá eles tinham uma casa para missionários, me colocaram lá, tinha uma TV. Eu não assisto TV, mas aquele dia eu não tinha o que fazer, eu liguei a TV. Eu deveria ter lido minha Bíblia, mas eu liguei a TV. Aí eu vi uma besteira na TV, nada horrível, mas um show que só me distraiu, e aquela intimidade que eu estava com Deus foi embora, por causa de um programa de TV que roubou o meu coração. É disso que eu estou falando. Nós conversamos com Deus, nós colocamos nossos olhos em Deus, e vem uma coisa aqui reluzente, ou coisa ali interessante,
imediatamente a nossa atenção se perde. Somos como aqueles cachorros no filme Up, né? Esquivo! A gente vai atrás e tem um acidente de avião. Por isso que nós precisamos dessa oração. Precisamos orar que Cristo habite em nosso coração. E também, ao mesmo tempo que oramos, tomar as atitudes que farão isso acontecer, para nos prevenir, para nos proteger contra distrações. Então, esse é o segundo pedido. E nota que isso só pode acontecer pela fé. Tem que ser pela fé, porque nunca vimos a Jesus. Em 1 Pedro 1,8, Pedro diz que nós não vimos Jesus, mas amamos Ele. Como é que nós amamos a Jesus que nós ainda não vemos? Porque nós não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. A fé é o meio pelo qual nós enxergamos aquilo que nós não podemos ver com nossos olhos. Então, queremos que Cristo habite em nosso coração pela fé. Nós precisamos amar a Cristo e exultar nele com glória indizível, porque nós cremos na realidade dele. Está vendo que a imaginação é importante? Se a gente não pode imaginar Jesus Cristo, nós não podemos amar. E nós só podemos imaginá-lo pela fé. E o resultado é sermos arraigados em amor. Isso fala de estabilidade e nutrição. E sermos alicerçados em amor. Isso fala também de estabilidade, mas também de propósito, de desenho arquitetônico. Com esse propósito, a compreensão do amor de Cristo. Nosso alvo, como membros da igreja, deve ser criar em nossos irmãos o amor para com Cristo. Essa é uma das razões principais que precisamos orar uns pelos outros. Porque esse amor não é produzido por artifícios e dispositivos humanos. Eu não posso produzir esse amor com um grupo de louvor, com músicas sensuais ou românticas. Eu não posso produzir isso nem com palavras bonitas e pregações ilustres. É algo que só Deus pode produzir nos corações. Então eu oro pelos irmãos, essa oração. Mas os irmãos também deveriam estar orando, não é só eu que devo estar orando pelos irmãos. Os irmãos precisam fazer essa oração uns pelos outros. Precisa ser um pedido constante de oração, em nosso próprio favor e um pelos outros. Quando você está orando pelos missionários, no campo missionário, você não conhece as pessoas lá, você conhece o missionário, mas você não conhece as pessoas que estão começando a congregar na igreja dele. Você não consegue nem pronunciar o nome deles em japonês ou um nome indígena e você não consegue pronunciar. Como é que você vai orar? Faça essa oração. Que eles sejam fortalecidos no homem interior para que Cristo habite no coração deles. É uma oração que você pode fazer em favor de todos os cristãos. E finalmente, o terceiro pedido, construído em cima disso, é que sejamos tomados pelo amor. Versículos 18 e 19. A fim de podermos compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A exigência aqui, o requisito é um poder que já foi pedido a fim de poderdes. E aí ele descreve a compreensão que ele gostaria que tivéssemos. Qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Você sabe que em nosso mundo só existem 3 dimensões. Você tem a profundidade, você tem a largura e a altura. Mas aqui ele menciona 4. Porque ele ficou empolgado com o amor de Cristo. É um assunto importante que não termina. Imagina que você acaba de ganhar uma casa grande. Já viu aquele programa de TV, né? Que fulano e tal tem um sonho de uma casa, aí talvez é alguém com filho deficiente, alguma coisa assim,
Então eles constroem uma casa e dão para essa pessoa a casa de graça. A pessoa recebe a chave completamente surpresa. Para mim, sim, então você vem cá conhecer a sua casa. Aí a pessoa entra. Já que aquela alegria que a pessoa tem de abrir a porta e os móveis, e vai, senta no sofá, ou vai ver o que tem. Aí passa o quarto e tem guarda-roupa, aí abre, puxa as gavetas e tem roupa dentro e quer ver tudo que tem na casa. É assim que nós devemos ser com o amor de Cristo. Esse amor nos resgatou de nós. Esse amor veio e nos buscou quando éramos inimigos. Esse amor faz a grande diferença em nossas vidas. E Ele quer que nós sejamos como uma pessoa que acaba de ganhar uma casa nova, para descobrir a altura e a profundidade, a largura, a extensão desse amor. No versículo 19, ele vai dizer que o amor de Cristo excede todo entendimento. Então, não dá para exaurir ou esgotar o amor de Cristo. Mas podemos começar a compreender. E esse amor é maravilhoso. E o propósito disso tudo é para sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Fomos feitos para ter comunhão com Deus. E se você se sente vazio e frustrado em sua vida, provavelmente é porque você está correndo atrás de coisas que não satisfazem. Que a Bíblia chama de falsos deuses unidos. Uma coisa sobre o falso Deus, que o falso Deus sempre te trai. Quando você mais precisa desse Deus, ele te deixa na mão. Mas sabe um Deus que nunca te trai, é o Deus da Bíblia. Então nós fomos feitos para ter comunhão com Deus, e uma vez que provamos o que é ter essa comunhão, não vamos querer trocar isso por nada que esse mundo oferece. O Agostinho, nas suas confissões, já na primeira página, colocou uma frase muito famosa. Ele diz assim: nossos corações estão inquietos até acharem seu descanso em ti. Deixa eu repetir isso, porque é tão verdadeiro. Nossos corações estão inquietos até acharem seu descanso em ti. Então, toda essa oração aponta para que possamos achar nosso descanso em Deus. O amor de Cristo ainda te deixa maravilhado, ou já virou rotina? Quando cheguei aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, eu não podia deixar de olhar para o mar. É uma coisa tão espetacular, tão maravilhosa. E a gente consegue ver na sacada da nossa casa o mar. E a gente consegue, quem vai para mim para acampamento ali, sabe que eu sempre pego a minha costeira, porque talvez o outro lado o outro jeito é mais rápido, mas a minha costeira não é bonita. Mas eu percebi uma coisa até em mim, que eu pensei que não ia acontecer. Depois de alguns anos é fácil não admirar tanto o mar como no início. Eu não quero que isso aconteça, porque é uma coisa espetacular. Quanto pior seria ignorar a grandeza do amor de Cristo, que nos buscou quando éramos os seus inimigos. Quando nós não queríamos saber dele, ele nos convenceu. Nós precisamos resolver essa questão da oração. Simplesmente não pode continuar do jeito que está. Se vamos fazer a obra de Deus aqui em Ceará Mirim, se vamos ter uma igreja que glorifique a Deus, se vamos viver vidas cristãs que agradem a Deus, nós temos que ter uma oração certa. Nós precisamos aprender a orar melhor e precisamos servir de exemplos para aqueles que nos observam. Precisamos buscar
as coisas que Deus quer que busquemos. E buscar as coisas que Ele quer que tenhamos em nossas vidas. E orarmos por essas coisas. Eu quero deixar 4 sugestões. Gastemos tempo em oração particular. Reserve um tempo diário para orar. Você ora na sua casa, eu vou orar na minha. Vamos eliminar as distrações da nossa vida. Coisas que nos fazem viajar, que fazem nossa mente viajar. E ficarmos distraídos quando oramos e quando estamos tentando seguir o Senhor. Eu não sei o que distrai você, mas seja o que for, tira isso do seu vida. Um amigo meu era um golfe. Ele não tem nada de pecado no golfe, mas ele teve que tirar isso da sua vida porque virou Deus para ele. Ele distraiu ele das coisas que realmente importavam. Precisamos focar em Cristo. Aprenda a amá-lo. Aprenda a se satisfazer completamente com Ele. E agora, uma coisa que é minha responsabilidade é que enfatizemos a oração mais na igreja. Já estamos orando bastante em nosso mundo. Precisamos enfatizar isso mais. Precisamos separar períodos para orar por poder e reavivamento. Sabe, Deus é soberano. E se nós orarmos por reavivamento, não é uma garantia que Deus vai fazer uma obra especial em nosso meio. Mas se nós não orarmos, é uma garantia que Deus não vai fazer. Ele precisa que nós oramos. Ele não precisa, mas o reavivamento vem só quando nós oramos. Se nós realmente queremos que Deus faça uma obra em nosso coração e em nossa igreja, se eu começar com gente orando, Deus faça isso. Ele nos faça. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse desafio. Toda vez que eu leio essa passagem, prego essa passagem, eu sinto tão mesquinho e tão fraco, porque como é uma luta, eu não entendo porque é uma luta com a minha própria carne, e gastar o tempo necessário. Não é um gastar de tempo, é um usufruto do tempo para orar e estar na tua presença. Todos nós temos algumas lutas com isso. Ajude-nos a nos aprofundar em amor. Sejamos peritos na oração. E oremos uns pelos outros, para que possamos realmente prestigiar as coisas eternas, as coisas permanentes, as coisas que valem a pena. Que possamos ter Cristo habitando em nosso coração, pelo poder do Espírito Santo em nossos seres interiores. Pedimos essas coisas em nome de Cristo.